Agora vamos analisar bem a nossa frase temática. Eu trouxe algumas como exemplo. A frase temática, ela exige também a manifestação em dois tipos. Eu chamo ele de problema explícito ou problema implícito. A frase temática pode ter problema explícito ou problema implícito. Se nós apresentarmos a frase temática na introdução, nós estamos já de cara garantindo que estamos obedecendo totalmente ao tema. E isso é muito mais importante porque a competência 3 do Enem também exige o projeto de texto. Eu posso apresentar a frase temática em outro momento do meu texto? Posso. Porém, o meu projeto de texto seria comprometido se, por acaso, a minha frase temática não estivesse exatamente na introdução. Então, a minha frase temática, ela tem dois tipos, ou problema explícito ou problema implícito. E assim que eu apresento esse problema na minha introdução, eu já garanto que eu estou retomando a frase temática. É como se eu estivesse dando certeza que eu estou obedecendo totalmente ao tema. Então, prestem bem atenção. A frase temática com problema explícito é, por exemplo, desafios para combater a obesidade infantil. Qual é o problema? A questão da obesidade infantil é o problema. Combate às pandemias no mundo globalizado. A frase temática que eu retirei de um site, se não me engano, do Estúdio ou do Imagine, diz assim: o combate às epidemias no mundo globalizado. Qual é o problema? É exatamente a questão das epidemias, das pandemias. A questão do abandono de animais no Brasil. Veja que eu já tenho problema na frase temática. Os efeitos da supervalorização do trabalho na atualidade. Veja que eu já tenho o próprio efeitos, ou seja, são as consequências nesse caso. Então, a minha tese seria exatamente dizer quais são esses efeitos. Então, há três possibilidades. Ou eu vou dizer o problema em si, ou eu vou apontar a causa dele, a origem desse problema, ou eu vou apontar os efeitos, as consequências desse problema. A frase temática número 4 já diz os efeitos da supervalorização. Então, na minha tese, eu já tenho que dizer que efeitos são esses. Bem, existe também a frase temática com problema implícito. Veja só, a reforma do ensino médio e o papel da educação na sociedade contemporânea. Qual é o problema disso? Você é quem vai ter que pensar bem qual é o problema, identificar e apontar na sua tese exatamente qual é o problema da reforma do ensino médio. Tema 2, a relação entre urbanismo e direito à cidade. Essa frase temática, ela é bem neutra. Você precisa identificar onde está esse problema e apontar ele na tese. A acessibilidade no Brasil. Então, nessa frase temática não há um problema em si. Você é quem tem que identificar e apontar logo. E por último, exemplo 4 diz segurança alimentar no Brasil. Então, qual é o problema da segurança alimentar no Brasil? Basicamente, nós teríamos que dizer que o problema da segurança alimentar é justamente essa ideia de não estar sendo assegurada essa segurança alimentar. Eu tenho aqui uma retrospectiva do Enem para que você identifique problema explícito ou problema implícito. Vamos para o Enem de 2010, por exemplo. O trabalho na construção da dignidade humana. Veja que a frase temática até é uma coisa positiva, ó. O trabalho na construção da dignidade humana. Mas você vê que essa frase temática tem problema implícito. E a sua tese seria dizer que, na verdade, há muitos trabalhos que degradam o ser humano. Trabalhos escravos contemporâneos, por exemplo. Essa é a denúncia do problema. Seria a sua tese, então. Lembre-se que o que eu estou ensinando aqui não é uma regra geral, é apenas uma dica para que você consiga elaborar sua tese. Sua tese pode ter outra coisa, não tem problema. Mas o que eu estou dando aqui é exatamente dicas para que você consiga desenvolver melhor sua tese, não fique meio perdido na hora de elaborar um texto dissertativo e uma comunicação, uma situação comunicativa extrema, que é um concurso, um vestibular super pressionante. Isso, você fica muito nervoso, muito desconcentrado por causa do nervosismo, e essas dicas vão lhe ajudar bastante. Enem de 2011, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Mas quais são esses limites? O que é mesmo viver em rede no século XXI? Essa frase temática é bem neutra e eu queria que você apontasse isso. Quais são esses limites de se publicar ou não a sua vida pessoal? Que era isso que o tema queria, né? Enem de 2012, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI.
Qual é o problema do movimento imigratório? No Brasil, por exemplo, nós não temos uma política de imigração, ou até não tínhamos até um dia desses. E era exatamente essa ideia de que estamos melhorando economicamente e todos os olhares mundiais se voltam ao Brasil exatamente porque o Brasil não tem uma política que proíba a imigração. E era esse a denúncia do problema que você tinha que pôr de tese. E assim você vai fazendo esse exercício de identificar se o tema é problema explícito ou problema implícito. Quando o problema for explícito, tente se apegar a explicar a origem do problema ou aos efeitos do problema. Mas se o problema for implícito, tente denunciar em sua tese exatamente qual é o problema. E lembre-se, há uma grande probabilidade de você mesclar a sua tese, fazer uma tese mista, explicando o problema e dizendo quais são a origem dele ou os efeitos dele também. Então você pode, dependendo do seu conhecimento de mundo, fazer uma tese muito bem elaborada, tá bom?